Senhoras e senhores, o mundo observa hoje com a respiração suspensa, enquanto a situação no Oriente Médio atinge um ponto de ebulição crítico que não víamos há anos. Segundo relatórios urgentes analisados pelo The War Zone, há apenas 18 horas, o tabuleiro de xadrez geopolítico sofreu um movimento sísmico. O grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln, uma fortaleza flutuante de 100 mil toneladas, está entrando neste momento na zona de operações. Uma manobra que os especialistas em defesa interpretam não como um exercício, mas como uma demonstração de força letal pronta para ser liberada. A atmosfera está mais tensa do que nunca, porque o presidente dos Estados Unidos rompeu o silêncio diplomático com um aviso direto e arrepiante. Foi declarado oficialmente que, se o Irã continuar com a repressão violenta ou realizar qualquer movimento de escalada, a opção militar não só é possível, mas permanece firmemente sobre a mesa. Esta não é uma retórica vazia. É um ultimato apoiado pelo poder de fogo mais sofisticado do planeta. Dos corredores do Pentágono aos centros de comando no Golfo Pérsico, os alarmes estão soando. Não estamos diante de uma simples rotação de tropas. Estamos presenciando o posicionamento estratégico para um conflito potencial que poderia redefinir a ordem mundial. A pergunta que ressoa em cada radar e posto de escuta é simples, mas aterrorizante. Estamos à beira de um confronto direto? Para compreender verdadeiramente a magnitude da ameaça que agora projeta sua sombra sobre a região, devemos dissecar cirurgicamente o gigante que lidera esta armada, o USS Abraham Lincoln. Não estamos falando simplesmente de um navio. Estamos diante de uma base aérea soberana de território americano que desloca mais de 100 mil toneladas de aço reforçado e diplomacia de alto explosivo. Este colosso da classe Nimitz mede 332 metros de comprimento, um tamanho que supera a altura de muitos arranha-céus emblemáticos, e é impulsionado por 2 reatores nucleares, A4W, que lhe conferem um alcance ilimitado. Pode navegar durante 20 anos sem necessidade de reabastecer combustível, o que significa que sua única limitação é a resistência humana e os suprimentos de alimentos para sua tripulação de mais de 5 mil marinheiros e aviadores. No entanto, a verdadeira linhagem da besta não reside no casco do navio, mas em sua ala aérea embarcada, que sofreu uma transformação geracional. Ao contrário de deslocamentos anteriores, o Abraham Lincoln transporta o esquadrão de caças de ataque mais avançado do mundo, os F-35C Lightning II. Este não é um avião de combate convencional. É um predador furtivo de 5ª geração projetado especificamente para o primeiro dia de guerra. Enquanto os radares inimigos buscam desesperadamente um sinal, o F-35C, com sua seção transversal de radar reduzida ao tamanho de uma bola de gude, já penetrou as defesas aéreas, identificou os sistemas de mísseis terra-ar e transmitiu as coordenadas de disparo para toda a frota, antes mesmo que o adversário saiba que ele está lá. Sob suas asas e em seus compartimentos internos, essas aeronaves não carregam apenas bombas guiadas a laser. São nós de uma rede de guerra eletrônica. Um único F-35 pode absorver gigabytes de dados do campo de batalha, fundi-los e apresentá-los ao comandante do grupo de ataque em tempo real. Isso muda fundamentalmente a doutrina de combate. Já não se trata de quem tem o míssil mais rápido, mas de quem vê primeiro e dispara primeiro na escuridão digital. Acompanhando esses fantasmas aéreos estão os incansáveis FA-18 Super Hornets, do Bloco 3, os cavalos de batalha que podem entregar toneladas de munições de precisão sobre alvos endurecidos uma vez que os F-35 tenham limpado o caminho, criando uma combinação letal de invisibilidade e força bruta. Mas um porta-aviões nunca viaja sozinho. O Lincoln é o rei em um tabuleiro de xadrez protegido por seus bispos e torres, os contratorpedeiros da classe Arleigh Burke. Esses navios são a encarnação do sistema de combate Aegis. Seus radares SPY-1 podem rastrear simultaneamente mais de 100 alvos aéreos, desde mísseis balísticos que descem da estratosfera até drones suicidas que rasam as ondas. Em seus silos de lançamento vertical,
Esses contratorpedeiros abrigam uma mistura mortal de mísseis interceptores e, o mais importante para os alvos em terra, os mísseis de cruzeiro Tomahawk. Um único Tomahawk pode voar mais de 1.600 quilômetros, navegando através de vales e desviando de obstáculos para atingir uma janela específica de um edifício de comando. Quando somamos a capacidade de fogo de todo o grupo de ataque, estamos falando de centenas desses mísseis prontos para serem lançados em uma salva saturada que sobrecarregaria qualquer sistema de defesa antiaérea conhecido na região. No entanto, até mesmo esta armada invencível tem seu calcanhar de Aquiles, e os estrategistas militares sabem disso. A geografia do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz apresenta um desafio mortal. Nessas águas restritas e pouco profundas, a manobrabilidade do porta-aviões fica comprometida. O inimigo não precisa igualar a tecnologia americana, só precisa de saturação. O pesadelo de qualquer comandante naval é um ataque de enxame, centenas de lanchas rápidas carregadas de explosivos, minas navais antigas, mas eficazes, e a ameaça mais moderna, os mísseis antinavio hipersônicos e os drones de baixo custo. Um míssil que custa $20 mil pode, em teoria, incapacitar um radar de milhões de dólares se conseguir impactar. Por isso, o Lincoln não se aproxima cegamente. Opera sob uma bolha defensiva de camadas múltiplas, onde cada marinheiro está em alerta máximo, sabendo que na guerra moderna o tempo de reação não se mede em minutos, mas em segundos. No teatro de operações do Oriente Médio, a diplomacia muitas vezes termina, onde começa a linha vermelha dos radares de controle de tiro. Se a ordem de executar chegasse do Salão Oval ao Centro de Informações de Combate do USS Abraham Lincoln, não veríamos uma carga de cavalaria desordenada, mas a ativação de uma maquinaria bélica coreografada com precisão matemática. A doutrina que rege este deslocamento baseia-se no conceito de letalidade distribuída, uma filosofia que transforma cada navio, cada avião e cada submarino em uma arma independente, mas interconectada de um mesmo predador. O primeiro movimento neste tabuleiro de xadrez tridimensional não seria uma explosão visível, mas um silêncio ensurdecedor no espectro eletromagnético. Horas antes de o primeiro míssil deixar seu silo, os aviões de guerra eletrônica EIA-18G Growler decolariam do convés do Lincoln. Sua missão é cegar os olhos do adversário. Utilizando cápsulas de interferência de última geração, esses aviões inundariam os radares de alerta precoce iranianos com ruído branco digital, criando milhares de alvos fantasmas. Para os operadores de radar na costa, suas telas se iluminariam como árvores de Natal, tornando impossível distinguir entre um ataque real e uma ilusão eletrônica. Ao mesmo tempo, no domínio cibernético, os comandos invisíveis buscariam paralisar as redes de comunicação, cortando o elo entre os líderes em Teherã e seus comandantes de campo nos silos de mísseis. A névoa de guerra se espessaria artificialmente antes que o primeiro tiro fosse disparado. Uma vez que o inimigo está surdo e cego, começa a fase 2, a supressão das defesas aéreas inimigas. Aqui é onde os F-35C demonstram por que valem seu peso em ouro. Voando em modo totalmente furtivo, sem armas externas que reflitam as ondas de radar, esses caças deslizariam através das brechas da cobertura defensiva. Seu objetivo não são as tropas em terra, mas os nós nervosos do sistema de defesa. As baterias de mísseis S-300 ou S-400 e os radares de controle de tiro. Não precisam disparar eles mesmos. Atuam como observadores avançados, pintando os alvos com lasers invisíveis ou transmitindo coordenadas GPS exatas aos contratorpedeiros que esperam a centenas de quilômetros de distância. Em resposta a esses dados, os contratorpedeiros da classe Arleigh Burke desencadeariam uma chuva de aço. Os mísseis de cruzeiro Tomahawk, voando a velocidades subsônicas, mas abraçando o terreno para evitar a detecção, se dirigiriam a esses nós de defesa. A coordenação é tal que um míssil disparado do Mar Vermelho
e outro do Golfo Pérsico poderiam ser programados para impactar seus alvos com uma diferença de segundos, sobrecarregando qualquer tentativa de interceptação local. Somente quando a rede de defesa aérea tiver sido perfurada, os caminhões de bombas, os F-18 Super Hornets carregados ao máximo, entrariam em cena para atacar a infraestrutura crítica, desde instalações de comando e controle até armazéns de mísseis balísticos. No entanto, o inimigo tem voto nesta guerra, e sua resposta se basearia em uma doutrina assimétrica projetada para nivelar o campo de jogo contra uma força tecnologicamente superior. A estratégia iraniana concentra-se na saturação e no caos. Das profundezas das bases subterrâneas nas montanhas de Zagros seriam lançadas ondas de mísseis balísticos de médio alcance. Esses projéteis, que viajam a velocidades hipersônicas em sua fase terminal, têm como objetivo as bases aéreas aliadas na região e o prêmio maior, o próprio porta-aviões. Aqui é onde a defesa do grupo de ataque é posta à prova máxima. Os radares SPY-1 dos contratorpedeiros americanos devem rastrear centenas de ameaças chegando, priorizando quais vão impactar e quais são iscas, e lançar seus próprios mísseis interceptores SM-3 ou SM-6 para destruir as ameaças na borda da atmosfera. Simultaneamente, nas águas do Estreito de Hormuz se desenrolaria uma batalha naval de pesadelo. Centenas de lanchas rápidas de ataque da Guarda Revolucionária, armadas com metralhadoras pesadas, foguetes não guiados e mísseis portáteis, sairiam de enseadas ocultas e ilhas dispersas. Sua tática é a de um enxame de vespas atacando um urso. Individualmente são insignificantes, mas em massa podem ser mortais. Tentariam sobrecarregar os canhões de defesa próxima Phalanx e os sistemas de armas laser dos navios americanos. Helicópteros de ataque MH-60. Seahawk e drones de vigilância seriam destacados dos navios de escolta para caçar essas lanchas antes que cheguem à distância de tiro, transformando o mar em um campo de tiro caótico e letal. Além disso, não podemos ignorar a ameaça submarina. Submarinos da classe Kilo, conhecidos por sua furtividade em águas rasas, e mini-submarinos poderiam tentar semear minas navais inteligentes nas rotas de trânsito do porta-aviões ou lançar torpedos de cavitação. As aeronaves de patrulha marítima P-8, Poseidon e os sonares de arrasto dos contratorpedeiros estariam em uma caçada constante de gato e rato sob as ondas, escutando qualquer anomalia acústica que pudesse delatar a posição de um predador submerso. O resultado deste choque não seria decidido por quem tem mais bombas, mas por quem pode manter a cadeia de morte intacta. A cadeia de morte é o processo de encontrar, fixar, rastrear, mirar, atacar e avaliar. Os Estados Unidos apostam em uma cadeia de morte acelerada por inteligência artificial e redes de dados, onde a informação flui instantaneamente. Seu adversário aposta em quebrar essa cadeia através da camuflagem, mobilidade e força bruta dos números. Neste cenário hipotético, mas plausível, o Golfo Pérsico se tornaria o ambiente de combate mais complexo da história moderna, onde a tecnologia do século XXI colide violentamente com táticas de guerrilha naval, e onde um único erro de cálculo de um jovem oficial de radar poderia significar a diferença entre uma interceptação bem-sucedida e um impacto catastrófico em um navio capital. Além do aço, da pólvora e dos sofisticados sistemas de radar, o deslocamento do grupo de ataque do USS Abraham Lincoln enviou ondas de choque que já estão sendo registradas nos sismógrafos políticos das principais capitais do mundo. Não estamos falando apenas de uma manobra militar. Estamos diante de um evento com o potencial de reescrever a arquitetura de segurança global e afundar a economia mundial em uma crise sem precedentes. A primeira e mais imediata vítima desta escalada é a estabilidade energética do planeta. O Estreito de Hormuz, esse estreito corredor de água que separa o Irã da Península Arábica, é a veia jugular da economia moderna. Por ali transita aproximadamente 20% do suprimento mundial de petróleo e uma grande parte do gás natural liquefeito.
Os analistas de mercado em Londres e Nova York já estão modelando cenários de pesadelo. Se Teherã, sentindo-se encurralada pela presença da armada americana, decidir cumprir sua ameaça histórica de minar ou bloquear o estreito, o preço do barril de petróleo não apenas subiria, dispararia verticalmente, superando possivelmente os 150 ou 200 dólares por barril em questão de dias. Isso não seria simplesmente uma inflação incômoda, seria um golpe devastador para as economias que ainda lutam para se estabilizar. Fábricas na China, redes de transporte na Europa e consumidores nos Estados Unidos sentiriam o impacto quase instantaneamente. As seguradoras marítimas já começaram a elevar seus prêmios de risco de guerra para níveis estratosféricos, o que encarece o comércio global antes mesmo de o primeiro tiro ser disparado. Mas o impacto geopolítico é ainda mais complexo quando olhamos para os atores regionais. As monarquias do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, encontram-se em uma posição extremamente precária. Por um lado, dependem da proteção de segurança americana, mas, por outro, são os vizinhos geográficos do Irã e os alvos mais prováveis de qualquer represália. Se os Estados Unidos lançarem um ataque a partir de bases em seu território, é quase certo que as refinarias de petróleo e as usinas de dessalinização de água no Golfo sejam os primeiros alvos dos mísseis iranianos. Isso gerou uma frenética atividade diplomática nos bastidores, com enviados árabes viajando entre Washington e Teherã, tentando desesperadamente esfriar a temperatura, sabendo que suas nações poderiam se tornar o campo de batalha de uma guerra que não escolheram. Olhando para o leste, a República Popular da China observa com profunda preocupação. Pequim é o maior importador de petróleo iraniano e investiu bilhões na região como parte de sua iniciativa do Cinturão e Rota. Uma guerra no Golfo Pérsico é o pior cenário possível para a economia chinesa, que depende do fluxo ininterrupto de energia para manter seu crescimento. É provável que vejamos a China exercer uma pressão diplomática massiva, utilizando sua influência econômica sobre o Irã para pedir contenção, enquanto adverte os Estados Unidos sobre as consequências catastróficas de um conflito aberto. No entanto, militarmente, a China aproveitará esta oportunidade para estudar de perto as táticas americanas, analisando como opera o grupo de ataque do porta-aviões frente às defesas de negação de área, lições que poderiam aplicar em seus próprios cenários no Pacífico. Por outro lado, em Moscou, o cálculo é diferente e talvez mais cínico. A Rússia, atualmente enredada em seu próprio conflito prolongado, poderia ver uma escalada no Oriente Médio como uma oportunidade estratégica. Um Estados Unidos distraído e atolado em uma nova guerra no Oriente Médio teria menos recursos, munições e atenção política para dedicar ao teatro europeu. Além disso, a relação militar entre Rússia e Irã se aprofundou significativamente nos últimos anos. É muito possível que Moscou forneça inteligência de satélite crítica a Teherã sobre os movimentos da frota americana, ou até acelere a entrega de sistemas de defesa aérea avançados e tecnologia de guerra eletrônica, não necessariamente para salvar o Irã, mas para garantir que qualquer ataque americano seja o mais custoso e doloroso possível. Finalmente, não podemos ignorar o eixo da resistência, a rede de milícias aliadas do Irã que se estende do Líbano ao Iêmen, passando pela Síria e Iraque. Um ataque contra o Irã não se limitaria às fronteiras iranianas. É quase certo que veríamos uma ativação simultânea dessas frentes. O Hezbollah, no norte, poderia desencadear seu vasto arsenal de foguetes contra Israel. As milícias no Iraque e na Síria retomariam os ataques contra as bases americanas dispersas na região. E os rebeldes Houthis, no Iêmen, poderiam intensificar seus ataques contra o tráfego marítimo no Mar Vermelho. O que começa como uma operação punitiva cirúrgica tem o potencial real de se transformar em uma conflagração regional incontrolável, arrastando múltiplos países para o abismo e obrigando os Estados Unidos a se comprometerem em uma guerra terrestre que tentaram evitar durante a última década. Esta é a verdadeira gravidade do momento.
O USS Abraham Lincoln não é apenas um navio, é uma mensagem de 50 bilhões de dólares. Mas no complexo jogo da geopolítica, enviar uma mensagem é a parte fácil. Controlar como essa mensagem é recebida e interpretada por um adversário encurralado é o desafio que mantém os líderes mundiais acordados à noite. Estamos chegando ao final deste relatório especial e é necessário fazer uma pausa para a reflexão. O que estamos presenciando hoje, com o deslocamento de uma força naval tão avassaladora frente à costa de uma nação soberana, é a encarnação física do paradoxo da dissuasão. A teoria militar nos diz que para manter a paz deve-se preparar visivelmente para a guerra, mostrando uma capacidade de destruição tão absoluta que o inimigo não tenha outra opção racional senão recuar. No entanto, a história está cheia de túmulos de impérios que calcularam mal esta equação. A linha entre uma demonstração de força necessária e uma provocação intolerável é tênue e muitas vezes invisível até que seja cruzada. Ao colocar o dedo no gatilho da arma mais poderosa do mundo, os Estados Unidos estão apostando que o medo da aniquilação trará estabilidade. Mas ao fazê-lo, também correm o risco de acender um pavio em um barril de pólvora saturado de orgulho nacional, fanatismo religioso e ressentimentos históricos. Enquanto os marinheiros a bordo do Abraham Lincoln olham o horizonte e os cidadãos da região olham para o céu com temor. A pergunta que fica flutuando no ar não é sobre a capacidade tecnológica dessas máquinas de guerra, mas sobre a sabedoria dos homens que as comandam. É este deslocamento o escudo que evitará o conflito, ou é a espada que inadvertidamente cortará o último fio da paz? Apenas o tempo, e talvez as próximas horas, nos darão a resposta. Nos encontramos em uma encruzilhada histórica. Os gigantes de aço que agora patrulham as águas do Golfo não são meros instrumentos mecânicos. Representam o peso físico da vontade política e a imensa fragilidade da paz internacional. O mundo prende a respiração, consciente de que a história nos ensinou uma lição cruel repetidas vezes. As grandes guerras muitas vezes não começam por uma decisão calculada, mas por um acidente, um mal-entendido ou um momento de orgulho ferido que sai de controle em meio à tensão. Enquanto observamos o deslocamento dos caças F-35 e dos contra-torpedeiros Aegis, devemos nos perguntar se estamos presenciando o amanhecer de uma nova ordem de segurança ou o crepúsculo da estabilidade regional. A tecnologia militar atingiu níveis de perfeição aterrorizantes, mas a natureza humana que decide quando apertar o gatilho continua sendo perigosamente imprevisível. A verdadeira vitória no século XXI não consiste em vencer uma batalha com uma força avassaladora, mas em possuir a sabedoria e a contenção necessárias para evitar o conflito sem sacrificar os princípios essenciais. A frota está posicionada, as armas estão carregadas e o relógio da diplomacia continua correndo, cada vez mais rápido. O que acontecer nos próximos dias não apenas definirá o futuro do Oriente Médio, mas deixará uma cicatriz ou uma lição na memória coletiva de nossa geração. Fiquem atentos, porque a história está sendo escrita diante de nossos olhos.